Graças a Deus, irmãos. Nós vamos ouvir neste momento a pregação da palavra de Deus, podendo mais uma vez refletir então naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós vamos ouvir uma pregação no Salmo 57, como está aí na liturgia, e junto com Mateus 24, verso 29 a 31, não é? Antes, apenas para pensarmos, irmãos, vamos realmente tentar compreender o que tem acontecido, não é, em nosso mundo, e então refletir um pouco sobre as situações difíceis que temos enfrentado, não é? Eu vou ler o texto logo para darmos início. Salmo 57, do verso 1 ao 2, apenas do verso 1 ao 2, Salmo 57. Depois, em seguida, Mateus 24. Salmo 57 diz assim. Os irmãos puderam ler, não é, na devocional antes do culto solene. Salmo 57, verso 1 e 2, diz bem assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Até aqui, irmãos. E o texto de Mateus 24, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 31. Mateus 24, do 29 ao 31, que diz assim. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Até aqui, irmãos. Temos então a leitura da palavra do Senhor. Amada congregação, amados irmãos em Jesus Cristo, irmãos que estão acompanhando, né, por meio do YouTube, na internet, aqueles que de repente não são também da comunidade, mas aproveitaram para acompanhar, não é, um culto transmitido e assim a pregação da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, não é? E vamos prestar atenção e pedir ao Senhor que realmente possa nos falar neste momento. Passamos outra semana, não é? E o mundo está ainda perplexo. Todos os dias estamos de olho nos noticiários, né? O tempo todo estamos assistindo cada vez mais vídeos e reportagens e notícias, não é? Que muitas vezes transmitem mentiras, transmitem verdades, fazem uma confusão de informações. Muitas notícias trazem um certo consolo para as pessoas, para os brasileiros, enquanto outras deixam as pessoas ainda mais desesperadas. As medidas que o governo tem tomado, que alguns governadores também, tudo isso deixa o povo um pouco confuso, irmãos. E diante de uma situação como essa, nós percebemos que muitas pessoas estão ficando até um pouco revoltadas, outras com muito medo, com um pavor muito grande. A pergunta para nós, não é, como cristãos, para você que está ouvindo é: como está o seu coração diante dessa situação? Como é que está o teu coração diante de tudo isso? Porque eu sei que não é fácil e muitas vezes a ansiedade, o medo pode vir ao nosso coração, nós não somos fortes demais, não é, para suportar muitas coisas e estamos sujeitos a isso também. Por isso é uma pergunta importante: como está o teu coração, não é, diante dessa situação? A primeira coisa que queremos aprender no sermão dessa noite, não é, baseado nos textos que nós lemos, e eu vou gastar bastante tempo em Salmo 57, e mais para o final, na última parte do sermão, que eu vou estar abordando mais Mateus 24, não é? A primeira coisa que queremos aprender então é que podemos clamar a Deus, não é, nos momentos de calamidade. O sermão dessa noite tem justamente o tema, a segurança que a igreja tem na bondade de Deus. E é o que o Salmo 57 nos ensina, não é? Nos ensina de maneira bastante clara. E então podemos aprender de primeiro que podemos clamar a Deus nos momentos de calamidade. É impossível desviar o foco das pregações, não é, do tema de nossas vidas no tempo de hoje, nos dias de hoje. O momento é realmente muito delicado e é claro que sempre haverá de pastores fiéis também, não é,
essa busca, na verdade, por palavras, por textos da palavra de Deus, por consolo para fortalecer os irmãos, para ajudá-los. Então não tem como desviar o foco disso, né? O que tem acontecido no mundo e em nosso país, especialmente, não é, tem unido o mundo inteiro em uma só preocupação. Todos estão, não é, preocupados com a pandemia, e não só com o problema da doença em si, do Covid-19, mas também com as consequências devastadoras de um impacto econômico. Então há uma preocupação realmente grande com relação a isso, que traz o caos, não é? E, na verdade, todos os setores da sociedade são afetados. Há pessoas que não dormem direito por causa das notícias, não é? Pela preocupação. E sabemos que quanto mais durar a situação, não é? Mais o mundo se desespera. De alguma maneira, nós também sofremos por causa disso. E, na verdade, no mundo que nós estamos vivendo e na situação que nós nos encontramos, todos, de alguma maneira, estão sendo afetados. Já tenho lidado com pessoas que estão até um pouco paranoicas, irmãos, por causa da situação e que acabaram perturbando até outras pessoas também, não é? Então as pessoas são muito impactadas com o que está acontecendo e então vivem falando e repetindo a mesma coisa, como se fosse acabar amanhã tudo, o mundo, então todo mundo fica muito preocupado. Já temos um problema, que é a crise em si, mas se as pessoas se entregarem à ansiedade e ao medo, certamente mais doenças aparecerão, não é? As doenças psicossomáticas, por exemplo. Pessoas ansiosas demais, não é? Pessoas que estão preocupadas demais, com muito medo, acabam adoecendo também. Os incrédulos e falsos cristãos, irmãos, diante de tamanha circunstância, estão à beira da loucura, e isso é possível se ver na internet como um todo. Mas a pergunta para a igreja é: e nós, povo da aliança? E nós, povo de Deus, igreja do Senhor, como temos lidado com isso em nossa vida particular, em nossa vida privada, com a nossa família? Precisamos nos desesperar e enlouquecer com o mundo pelo que está acontecendo? Será que é necessário também ficarmos malucos de tanto medo, de tanto pavor como o mundo? A resposta clara é não. Nós temos a palavra do Senhor para nos consolar. Nós podemos clamar a Deus justamente nestes momentos. O tempo todo o Senhor está atento às orações do seu povo, da sua igreja. Em momentos assim, quando a calamidade vem, quando nós somos realmente impactados com uma situação difícil no mundo inteiro, nós podemos e devemos nos esforçar para buscar a Deus. O Salmo 57, irmãos, é um salmo de Davi. É um salmo muito especial em nossa atual circunstância, pois foi um salmo composto em um período muito conturbado da vida de Davi, quando ele já havia sido ordenado, não é, a rei por Samuel, a mandado de Deus. Isso já tinha acontecido, não é? Mas por causa do ódio de Saul, que era o atual rei, que foi rejeitado pelo Senhor, Davi teve que fugir. Saul lançou perseguição dura contra Davi. E não foi uma perseguiçãozinha. Não foi um probleminha rápido para ser resolvido. Saul, cheio de ódio, lançou perseguição feroz contra Davi para matá-lo. E isso durou praticamente 11 anos. Foi muito tempo fugindo, o tempo todo vigilante, esperto para não ser morto. É um salmo, então, literalmente da caverna. Ou seja, não foi um breve período de dificuldades na vida de Davi, não é na vida daquele homem, mas um longo tempo vivendo em calamidade. Essa foi a situação da vida de Davi quando ele compôs esse salmo. Não é? E na caverna, escondido para não morrer, Davi clama ao Senhor. E esse é o registro do salmo. O que nós temos aí então no verso 1 é justamente isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Esse é o clamor de Davi na caverna, fugindo, não é, da perseguição lançada por Saul. E que palavras lindas que nós podemos observar nesse salmo. Eu já tinha refletido nessa palavra na semana, não é? E também podemos ter a oportunidade de fazer o mesmo um pouco antes do culto, não é, aqui transmitido. E são palavras realmente muito fortes para nós.
São palavras reconfortantes para o povo de Deus. Diante de uma situação calamitosa, ter a convicção de que não está só, não é? Mas Deus está presente e poder orar então, nesse sentido, não é? Sabendo que ele ouve, é a atitude de um crente. Davi era um homem crente de verdade, cheio de fraquezas, cheio de limitações, mas crente. Suas orações, que viraram salmos, foram compostas quando ele estava sozinho. E como nós observamos aqui, muitas vezes em maus bocados. Quando somente a fé em Deus podia trazer conforto. Em momentos onde ele não tinha muitas vezes alguém para conversar, não é? Para conversar, para desabafar, era um momento especial onde somente a fé em Deus podia lhe trazer conforto. E com fé, ele clama a misericórdia de Deus. E não é uma oração desesperada que ele faz, como se Deus não estivesse ouvindo ou se importando. Fazer orações em desespero não é o problema, não é? Na verdade, há momentos em que nós precisamos clamar desesperadamente a Deus, rasgar o nosso coração diante do Senhor. E todos nós passamos por alguma experiência assim. Isso é normal. Mas precisamos orar de uma forma em que não... que muitas vezes nós precisamos orar de uma maneira em que Deus não seja para nós alguém que nós não podemos confiar. Porque muitas vezes, diante da situação assim, nós podemos simplesmente orar, ficar muito mais apavorado pelas circunstâncias e não confiar em Deus e não confiar que Ele está ouvindo a nossa oração. Isso é muito importante e não é o que nós vemos em Davi. Davi ora confiante em Deus. Davi ora pedindo a Deus misericórdia, porque ele crê e ele sabe que Deus é misericordioso. Ele ora porque crê que Deus é o seu refúgio. A descrição é curiosa aqui, pois passa um conforto de alguém, não é? O conforto de alguém que foi surpreendido por uma terrível tempestade e encontra então uma caverna que lhe serve de abrigo. Esse é o tom da oração, não é? De Davi. Orar dizendo que Deus é o seu refúgio. É justamente assim, nessa situação, como se alguém fosse surpreendido por uma tempestade muito forte, que causa temor, que causa medo, mas então olha e no meio daquela tormenta vê uma caverna, então ele corre para aquela caverna e ele ali é abrigado e fica seguro. Deus, na descrição de Davi, era como a caverna em que ele estava. Na verdade, mais que isso, irmãos, era como uma ave, como uma galinha, por exemplo, que ajunta os seus pintinhos para dar proteção e aquecê-los. Ele sabe que pode se esconder em Deus até que as calamidades passem. Essa é a convicção clara de Davi aqui. Por isso mesmo, ele clama, irmãos. Ele clama de todo o seu coração. Então vejam a sua oração na calamidade. Não é uma oração ingrata a Deus, mas uma oração de reconhecimento de que Deus é o seu abrigo e aquele que o ajuda em tudo. Porque o que ele declara aqui, no verso 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Na calamidade é o que Davi estava declarando. Eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ou seja, ele tem convicção de que o Senhor, não é, o abençoa. Porventura, irmãos, não é em calamidade que nos encontramos? Nós observamos o exemplo do Salmo, da ação de Davi, da atitude de Davi, e não é em calamidade que nós nos encontramos? Talvez você ainda não esteja sofrendo tanto ou diretamente por causa do problema que estamos enfrentando no mundo. Talvez você apenas esteja lidando, não é, com o que acontece, não é, apenas pela televisão. Você está assistindo os noticiários e ficando com medo e ficando ansioso por causa disso. E o seu coração em tudo isso fica realmente, às vezes, desesperado. E a sensação de medo toma conta do coração, por ficar imaginando que as coisas vão piorar cada vez mais e que você não tem o que fazer. Talvez esse mal ainda não tenha chegado na sua casa. Mas considere a palavra do Senhor. Considere esta oração na caverna e clame ao Senhor. É isso que nós aprendemos, não é, como exemplo aqui em Davi. Na caverna, na calamidade, na perseguição, o que ele estava fazendo era orar a Deus. Era buscar ao Senhor e de maneira confiante. Ficar contando as tragédias,
irmãos, não ajudará ninguém. O que muitos têm feito na internet é isso. Não é? É tentar passar dados cada vez mais alarmantes, é compartilhar notícias ruins o tempo todo, e isso não ajuda as pessoas. Isso, na verdade, causa histeria nas pessoas. Talvez ficar repetindo o tempo todo que as coisas vão piorar e que você não sabe o que fazer ou o que dizer numa situação como essa, vai agravar a situação no seu coração. E você vai estar vivendo como se tudo já tivesse acabado. Morrendo antes do tempo. Morrendo antes da morte chegar. Talvez você precise diminuir as olhadas nas redes sociais. Isso é importante para nós. Não é? Para não ver as opiniões diversas e contraditórias das pessoas. Talvez é tempo de você parar um pouco com isso. Porque essas coisas não estão ajudando muito. Se isso está deixando você mais desesperado, mais preocupado, ficar vendo esses comentários nas redes sociais não está cooperando para o seu bem. Muito pelo contrário, está te adoecendo. E eu realmente creio, irmãos, que isso é necessário. Dar um tempo. Parar. Se retirar, se recolher. Não é? Se recolher às orações. Orações pessoais e sinceras. Onde você rasga o seu coração diante do Senhor, não é? Do Senhor Deus, e confesse e creia, não é? Como Davi fez. Diante da calamidade, buscar a Deus como seu refúgio. Esconda-se então debaixo das asas do Senhor. É essa a lição que nós aprendemos em Davi. Ele se sentia seguro. Seguro em Deus. Seguro pelo Senhor. Podemos clamar a Deus nos momentos, então, de calamidade, irmãos. O governador prorrogou o tempo de quarentena aqui em nosso estado para mais 10 dias. E vocês sabem e também sentem que isso aperta o nosso coração. Não é? Nós nos sentimos apertados. Porque muitas perguntas vêm. Começamos a fazer muitas perguntas por causa disso. Além da contaminação, além desse perigo, não é que já é ruim, as perguntas que vêm é como nós vamos pagar nossas contas? Não é? Como vou pagar o que eu devo? Como vou pagar o mercado? Como vou pagar o cartão? Como vou pagar o aluguel da minha casa? Tudo isso realmente aflige a nossa alma. E nós temos que tomar cuidado com o que acontece na internet para que o nosso coração também não fique doente. Para que nós não venhamos adoecer ainda mais e agravar mais a situação para nós. Não é? Agora é tempo de nos esconder em Deus como Davi fez. Sendo perseguido, ele estava ali naquela caverna, mas o que ele fez, além de estar na caverna, foi se esconder no Senhor Deus, até que as calamidades passem. É isso que temos que fazer neste momento. É o momento do povo de Deus orar mais, buscar mais a Deus, buscar comunhão com seus familiares, proclamar a verdade do Senhor, realmente compartilhar a grandeza do nosso Deus. Devemos buscar soluções e muitos estão fazendo isso, irmãos. Mas há coisas que simplesmente não estão em nosso controle. Há coisas que vão acontecer que nós não temos poder para mudar. Por isso, mais do que nunca, aprendendo com a palavra de Deus, façamos do Senhor o nosso refúgio. Digamos como o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Este é o momento. É o momento para você largar um pouco essa ansiedade de ficar o tempo todo assistindo vídeos que falam sobre a doença, sobre o problema, e postagem, principalmente porque muitos vídeos são informativos realmente, mas postagens de Instagram, compartilhadas também pelo WhatsApp ou Facebook, as pessoas, metralham a internet de tanta informação que acaba deixando você mais preocupado ainda. Então esse é o momento de você parar realmente com todas essas coisas. Se preocupar mais com a sua família e orar. Orar para que Deus fortaleça o teu coração neste momento, porque você vai precisar disso. Clamar ao Senhor Deus, não é? Que de todo o coração
você possa confiar nele e também vê-lo como seu refúgio no momento da calamidade. E assim como Davi disse, não é? Eu me abrigarei no Senhor, ele é o meu abrigo até que passe a calamidade. Estamos em calamidade e precisamos aprender a nos esconder em Deus, a tê-lo como abrigo até que essa calamidade passe. Isso é importante para nós. E por que podemos, irmãos, fazer isso? Porque nós não precisamos nos entregar ao medo. Por que nos abrigar em Deus? Por que declarar que Ele é poderoso, Ele é fiel e não nos abandona? Porque nós podemos confiar na bondade de Deus. Davi, ele ora tendo a consciência de quem ele é. Ele sabia que ele fazia parte do povo do Senhor. Ele cria que de fato Deus é o Deus de Israel, o Deus da igreja, do povo que ele escolheu. Ele tinha plena consciência disso. Ele tinha convicção de que Deus não abandona os seus. Uma coisa que vemos neste salmo é a confiança do salmista na bondade do Senhor. Ele fala com confiança porque sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus é bom. E vejam, irmãos, ele estava em calamidade quando declarou a bondade do Senhor. Ele não estava de boa em Jerusalém, curtindo, sendo reconhecido como rei. Não era a situação de Davi. Ele estava em calamidade, mas mesmo assim, confiando que Deus é bom. Por isso eu pergunto, quantos de nós não duvidamos da bondade do Senhor quando passamos por situações difíceis? Quantos de nós? Mas o salmista em calamidade confessa a confiança que Deus é bom. Ele confia nisso. Ele sabe dessa verdade, ele confessa a verdade. Não é? O verso 3 e 4, o que ele diz? Ele dos céus, veja a confissão na bondade do Senhor. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Olha a declaração do salmista. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada, a sua língua. A declaração realmente é muito profunda. O salmista confessa que Deus enviará o seu auxílio, enviará do céu o auxílio, a ajuda, não é para livrar a ele. Ele clama pela misericórdia e pela fidelidade de Deus, porque ele sabe que Deus é fiel. Mesmo, não é, que logo adiante ele fosse descrever como ele fez a sua situação, como ele estava se sentindo. Eu estou me sentindo acuado, meu coração está abalado, eu sinto como se eu estivesse cercado por leões ferozes que a qualquer momento podem me devorar. Eu olho para as suas presas e elas se destacam. Mas mesmo em uma situação assim, ele confessa que confia em Deus. E o que nós aprendemos com isso? Que quando há verdadeira confiança no Senhor, na bondade de Deus, quando há verdadeira confiança, não perdemos, irmãos, a alegria de servi-lo. Se há confiança real em nosso coração, no Senhor, na sua bondade, nós não perdemos a alegria de servi-lo. O salmista não desanima de adorar a Deus. E vejam o que ele afirma aqui, no verso 7. Olha o que ele diz. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Na calamidade, ele confia em Deus. E essa confiança é demonstrada de que maneira? Ele não desanima de servir ao Senhor. Mas ele diz, firme está o meu coração. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Quem confia na bondade de Deus, irmãos? Quem confia na bondade de Deus? Aqueles que estão desesperados dizendo o tempo todo, eu vou morrer, vai acabar tudo, o mundo vai se acabar agora, nós vamos ser todos destruídos.
Vamos passar fome. Não tem mais futuro, não tem mais sentido, tudo está acabado. Ou são aqueles que, diante da calamidade, dizem: eu cantarei louvores ao meu Deus. Diante da situação que ele não nega, porque nós não somos ensinados a negar que a situação está difícil. Não é? Mas mesmo assim ele diz: firme está o meu coração, firme, confiante em Deus, confiante em sua bondade. E não importa o tom dos louvores, não é? Não importa se são louvores alegres ou tristes, porque não precisamos negar os nossos sentimentos. O importante em tudo isso é manter o nosso coração firme no Senhor, confiante em sua bondade para o seu povo. Que o mundo caia ao nosso redor, mas o nosso Deus não muda. Essa é a confiança que o salmista demonstrou ali. Confiança que o fortaleceu no Senhor. Quer saber o que fazer nesta crise, então? Na situação que nós vivemos? Então preste atenção nisso. Faça o que tiver que ser feito. As coisas, não serão fáceis mesmo. Essa é a realidade. O que estiver diante de você para fazer, em prol de melhora, faça. Mas não se esqueça de que Deus é o mesmo e nele podemos confiar. Por isso, em meio à crise, em meio a esta crise, ore e cante ao Senhor. Cante ao Senhor louvores tristes e alegres, mas louve ao Senhor. Tenha o mesmo ânimo de servi-lo. Elogie a Deus, elogie a glória de Deus e o seu poder. Pois o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que aprendemos nessa situação. Situação de calamidade, mas que não nega a confiança no Senhor Deus. Essa deve ser a nossa postura, porque o Senhor está dizendo isso para nós. Está nos consolando com palavras que nos mostram que Ele continua fiel, que Ele continua cuidando. Ele não se esqueceu do seu povo. E agora eu quero avançar para uma parte, para essa conclusão, onde pensamos em calamidade, onde pensamos em coisas ruins que acontecem. E temos que aprender em tudo isso que Deus nos guardará na maior de todas as calamidades. O assunto é calamidade. Nós lemos Mateus 24. Mateus 24. E nós lemos justamente assim, verso 29 ao 31. Vou ler mais uma vez. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Se enganam, irmãos, aqueles que pensam que as coisas vão realmente ficar melhores. Não vão ficar melhores. As coisas vão gradativamente piorar. Isto é fato. Daqui a pouco a crise passa. Isso também é fato. Daqui a pouco, uma vacina que vai neutralizar esse Covid-19 realmente será inventada, será produzida. E vai passar essa doença. Porém, doenças continuarão chegando à humanidade. Doenças continuarão atormentando os homens. A corrupção, que é uma doença, em nossa cultura e que mata milhões por ano, que mata muita gente por ano, também continuará a matar. Que os conservadores, como eu, não se frustrem, mas nós não conseguiremos restaurar a cultura ao ponto de estabelecermos uma sociedade realmente justa. Isso é impossível para nós. Impossível. Que os marxistas se frustrem, porque não construiremos um paraíso na Terra. Isso é impossível para nós. A tentativa das pessoas é de negar a verdade, negar a realidade. Muitos se preocupam com essa crise de agora. Tivemos muitas outras crises no passado, muitas outras doenças no passado, guerras. E as coisas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. Mas o povo de Deus
independente de tudo, não é? Tudo o que tem de fazer neste mundo, estará sempre acima de todas essas coisas. Pois o povo de Deus, irmãos, sua amada igreja, tem a mesma palavra de consolo e de confiança na bondade de Deus. Aquilo que foi dito pela boca de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, que consolou tantos do povo de Deus no passado, também é dito a nós hoje. Também vem para a nossa consolação. Independente das circunstâncias, Deus permanece o mesmo. Por isso nós somos também exortados a confiar na bondade do Senhor. A confiar na bondade do Senhor. Espalhem essa mensagem para pessoas que vocês conhecem. Falem sobre isso. Deus não muda. Não depende de nós. Nós não somos soberanos. Porque se alguém achar que vai ficar melhor, está muitíssimo enganado. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre um tempo de tamanha calamidade, tamanha tribulação, que jamais houve, nem tampouco haverá. A maior de todas as calamidades, aquilo que é conhecido na Escritura como sendo a grande tribulação. E é o que aprendemos do Evangelho de Mateus, que nós demos, capítulo 24, do verso 15 ao 28, ele mostra o que será a grande tribulação. O que ainda estamos vivendo agora, não é o pior de tudo. É classificado como o princípio das dores ainda. É só o início do sofrimento. Até mesmo as duas grandes guerras, que foram terríveis, que abalaram o mundo. E quem quiser compreender mais o que é guerra, porque às vezes pensa que é brincadeira, assistam documentários sobre as duas grandes guerras. Como foram terríveis, como foram destrutivas, como pessoas ficaram completamente aterrorizadas por aquilo que estava acontecendo no mundo. Pois é, tudo isso de terrível que já aconteceu aqui, que nos deixou apavorados, ainda está no princípio das dores. É só o início. O que vem pela frente, irmãos, o que vem pela frente não poderá ser resolvido pelas reuniões internacionais. O que vem pela frente, os médicos, os cientistas, junto aos governos, com todos os recursos possíveis, não poderão resolver. Nem um ajuntamento de todas as religiões do mundo, promovendo um ecumenismo global, não é? Uma grande corrente de oração, poderão resolver ou parar o que vem pela frente. Será um tempo de terrível calamidade. E como nós aprendemos aqui, não é? Virá após a grande tribulação. Se a grande tribulação é descrita por Jesus Cristo como sendo uma tribulação tamanha, tão grande, que nunca houve nem tampouco haverá semelhante, o que vem depois ainda, ao final da grande tribulação, é ainda algo que realmente abalará completamente a humanidade. Porque tudo que nós pensamos de tribulação, guerras, lutas e tudo, ainda está no campo daquilo que é mais comum, que é mais político. Percebe? O clima bélico entre as nações, as crises que nós inventamos, não é? Que nós causamos muitas vezes por nossa irresponsabilidade, mas o que vem à frente, o que vem depois disso, é algo que está relacionado à natureza. Não é simplesmente algo que tem a ver com a política, mas é algo terrível, porque o Senhor diz no verso 19, aliás, no versículo 29 de Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, logo ao término lá da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Vocês acham que a nossa situação é tão ruim assim? E quando o universo que conhecemos não for mais? Quando o céu se desconfigurar diante de nossos olhos, dos olhos da humanidade, quando o sol e a lua não servirem mais à nossa amada terra? Eu só consigo descrever essa cena que Cristo nos mostra aqui, não é? Essa frase, essa afirmação, essa verdade, como terror.
A palavra aqui, para ser encaixada, é justamente isso. O que o ser humano sentirá, o que ele verá, o que ele terá em seu coração, é o próprio terror diante de tudo que estará mudando no mundo que ele vê. Naquilo que nós sempre confiamos e entendemos como sendo algo seguro, que não se move, que não muda. O Senhor promoverá mudanças. Tudo está se movendo nos céus. É o que vai acontecer. É o que todos verão. Os céus sendo abalados, não é? Saiam do caminho, ou seja, tudo está saindo do caminho porque é a chegada do grande rei, o Senhor Jesus Cristo. E ele vem para julgar os vivos e os mortos. É um verdadeiro abram alas porque o rei está vindo. E será que a humanidade conhece o que verdadeiramente é o terror, o pavor? Tudo que nós já vivemos hoje não se compara a podermos presenciar a como será naquele dia. Ou seja, a humanidade verá que o ser humano, que os astros, que a terra, tudo isso é um nada comparadas ao poder de Deus. Na verdade, isso existe pelo poder de Deus, é a própria manifestação do poder dele, e ele tem domínio sobre tudo isso. Então, no verso 30 nós lemos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Cristo será visto nos céus. E o que vai acontecer, irmãos? Todos na terra, todo mundo, todos os povos se lamentarão, pois verão o Rei da Glória, e então a angústia no mundo se multiplicará, será absoluta. Será absoluta. Não deveria ser o contrário, não é? Nós pensamos, Cristo vai voltar. Isso não deveria alegrar o mundo? Vai ser completamente ao contrário. Porque quando o rei voltar, todos saberão que são devedores, que são rebeldes contra o seu reinado. A vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu aparecimento nos céus, trará grande angústia, grande calamidade a toda a humanidade. Ou seja, nós não podemos sequer descrever bem o que será esse dia terrível. Nós estamos preocupados com o coronavírus, preocupados com o problema da economia, tudo isso eu sei que preocupa. Mas acreditem, irmãos, acreditem, as dificuldades na existência não vão terminar. Cada vez mais, não é? Essas calamidades vão acontecer. É o princípio das dores. Até chegar ao ponto em que o mundo viverá essa grande tribulação, essa grande calamidade, e Cristo vier do céu, não é? E todos se lamentarão, todos ficarão completamente apavorados diante dele. Essa é a maior de todas as calamidades. E a pergunta para nós hoje, para você cristão, e a igreja, diante da calamidade no mundo? Como a igreja estará diante de tudo isso que estará acontecendo? Estamos preocupados com esses problemas de agora. Ok, temos que nos preocupar, mas o que será da igreja no dia em que o mundo inteiro saberá o que é a verdadeira calamidade? A igreja, cada filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo, a igreja ficará tranquila. A grande verdade do Evangelho, o Consolador, é que na maior calamidade do mundo, a igreja ficará tranquila. Totalmente oposta ao mundo. Os verdadeiros crentes, não é? Serão tomados de alegria pela volta de Jesus Cristo. E por quê? Olha a consolação que ele nos dá. Porque realmente vale a pena e é importante para nós aprendermos com as palavras do salmista Davi, no Salmo 57, a termos confiança na bondade de Deus. Porque Cristo vai ordenar, capítulo 24 de Mateus e verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, a ordem da trombeta, os quais reunirão
os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Podemos dizer então, como Davi disse no Salmo 57, firme está o meu coração. Firme está o meu coração. Aleluia. A igreja é consolada pelo Senhor, não somente agora, mas quando o pior vier para toda a humanidade, esse pior não nos atingirá. Somente aqueles que não creem no Senhor ficarão absolutamente abalados. Mas o povo de Deus, como o Senhor Jesus Cristo prometeu, Ele enviará os seus anjos e eles recolherão os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, a sua igreja, a sua amada igreja, nos separando, não é, deste mundo que sofrerá as calamidades. Para concluir o sermão dessa noite, irmãos, diante desta verdade, irmãos, na situação em que nos encontramos, podemos clamar a Deus e confiar em sua bondade. Por isso, não entregue o seu coração à ansiedade e ao desespero. Você, como cristão, não tem que fazer isso. Faça de Deus o seu refúgio. Davi se escondeu em Deus. E onde nós estamos escondidos? Onde nós estamos escondidos como cristãos, como membros de Cristo? Colossenses 3, verso 3, nós lemos justamente assim: porque morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Davi se escondeu em Deus. Davi reconheceu Deus como seu refúgio. Debaixo de suas asas, ele se sentia seguro. Era essa a expressão do salmista diante de suas calamidades. Nós podemos reconhecer que em Cristo, não é, estamos escondidos e, portanto, em Deus. Porque morremos para nós mesmos, porque Ele nos ressuscitou espiritualmente pelo Seu Espírito Santo. Agora nossa vida está nele. Somos membros do Seu corpo. É por isso que nós, como cristãos, podemos dizer: você que crê no Senhor, que confia nele, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Esse é o nosso Deus. Aproveite esse momento que você tem com sua família, talvez impedido de trabalhar por causa dos problemas que nós estamos enfrentando, e reflita nessa palavra. Reflita nessa palavra profundamente. Não é? Busque ao Senhor e saiba e confie nas palavras dele, de que ele não abandona o seu povo jamais. Nós podemos realmente confiar no Senhor, confiar em sua bondade, em seu amor, em sua misericórdia. É isso que nós temos do Senhor, como palavra de consolo em nossas tribulações. Por isso Davi pôde dizer: firme está o meu coração. Eu concluo a leitura do Salmo 57, e assim termina o sermão, quando Davi diz, verso 7, firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei louvores, entoarei louvores. E então ele diz: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva para adorar a Deus. E ele diz: veja, na tormenta, não é? Na calamidade, render-te-ei graças entre os povos, cantarei louvores entre as nações. E a declaração: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e é de lá dos céus que vem de fato a nossa redenção, com Jesus Cristo. E a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Essa é a palavra do Senhor, que Ele possa consolar nossa alma diante dessas dificuldades. Confie no Senhor, dê graças a Deus por Jesus Cristo. Amém.